Olá, meu irmão. Desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Que bom ter você aqui em nosso canal, profetizando a palavra. Eu quero compartilhar com você a mensagem na qual o título está aí na descrição. Porque Deus rejeitou a oferta de Caim. Porque Deus rejeitou a oferta de Caim? Veja, isto está no livro do Gênesis, capítulo 4, mais propriamente dito no versículo 3 e no versículo 5 a seguir, fala-nos da oferta de Caim. Meu irmão, Caim era filho de Adão com Eva. Versículo 1 do capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, e tiveram um filho, o qual se chamou Caim. Caim, meu irmão, no decorrer dos tempos ou dos anos, Caim se tornou um agricultor. Cultivava-se a terra, as sementes. Isto era o que Caim se tornou, um agricultor. E no decorrer dos tempos, ele resolveu um dia ofertar um sacrifício ao Senhor nosso Deus. Ele veio prestar um culto, e neste culto ele trouxe um sacrifício para ofertar ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor Deus não se agradou da oferta, do sacrifício que Caim trouxe para ofertar ao Senhor. Qual era o motivo de Deus ter rejeitado, reprovado a oferta que Caim trouxera para ofertar ao Senhor? Qual era o motivo? O primeiro motivo era porque a oferta, o sacrifício de Caim não era pela fé, não era com fé. O sacrifício de Caim era sem fé em Deus. Em segundo lugar, Caim ofertou ao Senhor não com um coração justo. Caim não era justo, apesar de ofertar algo a Deus. Seu coração não era justo. Em terceiro lugar, Caim ofertou com orgulho. Ele se orgulhava no seu coração de tal ato. Era de forma orgulhosa, sem humildade. Assim era a oferta de Caim. Em quarto lugar, alguns estudiosos dizem que Deus rejeitou a oferta de Caim, pois ele tomou do fruto da terra, a qual o Senhor havia
amaldiçoado a terra por causa do pecado de Adão. Ali o Senhor disse: maldita é a terra por tua causa. E Caim tomou do fruto da terra, segundo alguns estudiosos. Caim era um religioso. Caim era um religioso. O Senhor Deus não reprovou a oferta de Caim. O Senhor Deus reprovou, rejeitou o interior de Caim. Era o sentimento que Caim tinha em relação ao culto, à oferta, o sacrifício que ele trouxera para ofertar ao Senhor. O Senhor rejeitou o interior de Caim. O sentimento de Caim foi reprovado. Reprovado, rejeitado. Devemos atentar que o Senhor Deus está no versículo 5, e não olhou, não atentou para Caim, e nem para sua oferta. Observe, o versículo coloca a pessoa, o indivíduo, em primeiro lugar, depois a oferta, e não atentou, não se agradou de Caim, e nem da sua oferta. Primeiro é o ofertante, depois a oferta. A oferta tem o seu valor, mas o que é de mais valor ainda é o como o ofertante oferta a Deus a oferta. É isto que tem peso, o nosso, aleluia, interior, e não o tamanho, a quantidade, a gigantesca oferta ou a pequena oferta. O que vale é o sentimento verdadeiro, sincero, santo, puro, um sentimento de amor, de devoção, de adoração, de entrega ao Senhor Deus Criador. Caim não teve este sentimento de ofertar uma oferta, um sacrifício a Deus. E olha, meu irmão, olha que ele aprendeu com Adão, seu papai. Adão ofertava, oferecia há um bom tempo sacrifícios a Deus, pois Adão viu Deus fazer no jardim quando ele matou aquele animal e vestiu Adão e Eva. E assim Adão fazia e Caim olhava, observava, mas mesmo assim ele veio de forma incorreta ofertar ao Senhor um sacrifício de forma com sentimento totalmente inverso do que aprendeu. Ele sabia que precisava derramar-se sangue na presença de Deus no sacrifício, e Caim mesmo assim ignorou, desprezou esta
ordenança. Este ato é verdadeiro, que devia ser seguido, mas não, ele pegou do fruto da terra e veio. Não tem problema o fruto da terra, o que tem problema era o que Caim estava sentindo. Ele ofertou algo com desprezo no seu coração, com incredulidade, com carnalidade. Caim não era espiritual, Caim era carnal. Por isso ele veio ofertar num culto ao Senhor Deus um sacrifício com sentimento inverso. Assim tomemos nós lição. Não adianta nós louvarmos a Deus, não adianta nós adorarmos a Deus, glorificar seu nome, engrandecer seu nome em nosso ser, em nossa vida, se não for com sentimento verdadeiro, puro, santo. Aleluia! O Senhor rejeita, o Senhor reprova. Por isso ele disse que ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai Espírito em verdade. Caim não era um verdadeiro adorador. O culto de Caim era um culto fraco, era um culto carnal, era um culto orgulhoso, era um culto de alguém incrédulo, sem fé, sem a verdadeira devoção, amor, entrega, sinceridade diante de um Deus que sonda o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas intenções. Ele conhece e ele pesa na balança. Caim não teve este comportamento, por isso foi rejeitado. Não só a sua pessoa, não só a oferta, era por causa do sentimento interno de Caim. Se você não sabe, Caim desejava ser o primeiro, o número um, aquele que estava em destaque. Veja o orgulho morando em um coração que gosta de ser o primeiro, de estar em destaque, em evidência. Está sendo aplaudido, reverenciado, adorado. Cuidado, é o sentimento de Caim que tinha orgulho de ser o primeiro. Tanto que quando ele foi rejeitado, reprovado, ele levou seu irmão Abel ao campo e o matou. Por que matou? Porque ele queria ser o primeiro, o número um, estar em destaque. Cuidado com este sentimento de Caim, de Satanás. Cuidado com este veneno que vai envenenar a nossa vida. Olhando para o texto, antes da oferta, vem o ofertante.
Antes de Deus, o Senhor, olhar para a oferta, Ele olha para dentro do coração do ofertante. O ofertante não é a parte da oferta, está interligado com a oferta. Tem que ser de coração, de alma, sincero e verdadeiro. Não esqueça disso. Não preocupe em só ofertar algo a Deus. Vejamos o nosso sentimento, aleluia, como estamos para ofertar algo a Deus que merece o nosso melhor, aleluia, aleluia, bendito seja Deus. No altar de Caim havia incredulidade. No altar de Caim havia o orgulho. No altar de Caim havia a autojustiça. Caim se justificava a si mesmo e não dependia de Deus para o justificar. Isto é perigoso, se apoiar na nossa autojustiça e não na justiça de Cristo. Paulo disse: quem nos condenará, sendo que é Cristo? Aleluia, aleluia, aleluia! Sendo que é Cristo quem nos justifica. Oh, maravilha! Ele está aqui. Oh, Cristo que justifica o pecador arrependido que teme e treme diante da sua face. Aleluia, 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 maravilha, maravilha. Fiquem com esta reflexão e que Deus nos guarde, nos ajude a não ser como Caim, prestar um culto que Deus rejeitou, o culto que Deus rejeitou quem cultuava. Caim foi rejeitado no culto. Estás ouvindo? Nem todos que estão no culto recebem a aprovação, a aceitação de Deus, pois o culto, muitas vezes nosso culto, é como o culto de Caim, e não o de Abel. No próximo vídeo, falarei do culto de Abel. Fique atento. Esse vídeo chegará até você que é inscrito aqui em nosso canal. Que Deus te abençoe portentosamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.